Olá, querido amigo, querida amiga aqui do canal. Seja muito bem-vindo para mais um estudo, para mais um resumo da lição da Escola Sabatina. Já vamos na lição número 6, que tem como título Depositar Tesouros no Céu. E como é óbvio, não podemos deixar de relatar o tema desse trimestre, que é gerir em favor do mestre até que ele vem na versão portuguesa em Portugal. E na versão do Brasil, administradores fiéis à espera do mestre. Querido, a lição desta semana ela está muito interessante, porque ela vai focar não somente no Velho Testamento, mas acima de tudo nos pormenores relacionados com esse tema, depositar tesouros no céu. A nossa lição tem um título porque é necessário nós pontuarmos aquilo que para nós é mais importante, certo? Mas também leva-nos a focar no tema em si de cada trimestre. O objetivo das lições da Escola Sabatina é para que nós possamos manter foco no estudo da Bíblia e consoante cada tema que assim nos favorecido, melhor dizendo. Muito bem, queridos. O nosso texto para a lição no sábado à tarde está lá no livro de Marcos, capítulo 8, verso 36 e 37. Vejamos o que esse texto nos diz. Pega na tua Bíblia, porque nós vamos estudar a Bíblia à luz desse tema, depositar tesouros no céu. Com certeza é um tema bastante fascinante, tendo em conta que nós precisamos, acima de tudo, confiar tudo que é nosso a nosso Deus, porque dele vem para ele, também vai. Bem, veja na minha versão que texto aqui diz, Marcos 8, 36 e 37. Diz assim na minha versão: pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que se daria o homem pelo resgate da sua alma? É interessante esse texto, porque vem nos mostrar que nada mais vale ou nada mais valerá se, acima de tudo, a nossa vida não estiver entregue, escondida em Cristo Jesus. O texto aqui é bastante claro e eu vou ler porque achei muito interessante. Diz assim: Jesus deu-nos a melhor estratégia de investimento do mundo quando disse: não junteis tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, nem, ou melhor dizendo, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Mateus 6, 19 e 20. Que esplêndida exortação! Clássica, típica de Cristo Jesus. Ele coloca no auge, acima de tudo, o Rei dos Reis. Porque quando nós colocamos nossa mente nos céus, ali está o nosso tesouro. Ali nada, nem mesmo a morte poderá nos afastar. Nem mesmo a morte. Nem a largura, nem a profundidade, nem a altura, nada nos vai afastar do amor de Deus em Cristo Jesus para conosco. Portanto, se nós colocarmos nossos corações, colocarmos todas as nossas aptidões em harmonia com a vontade de Deus, por isso que o texto diz: primeiro buscar o reino dos céus e a sua justiça, então nada nesse mundo vai nos fazer separar do amor de Deus. Nada neste mundo vai nos fazer esquecer aquilo que Cristo é nas nossas vidas. Olha que texto aqui ainda continua dizendo: porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso coração, melhor dizendo. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Então, por outras palavras, mostra-me onde gastas o dinheiro e eu mostrar-te-ei onde está o teu coração. Porque onde quer que puseres o teu dinheiro, para aí seguirá
com toda certeza o teu coração, se é que não esteja já lá. É interessante. Bem, olha a pergunta que nos faz. Quer ter um coração apostado no reino de Deus? Se assim é, então coloque seu dinheiro onde ele colherá recompensas eternas. Coloque seu tempo, o seu dinheiro e as suas orações na obra de Deus. E se assim o fizer, rapidamente ficará ainda mais interessado nessa obra e o seu coração segui-lo-á. Interessante, não é? E na segunda parte do domingo, queridos amigos, vamos falar: Noé achou graça. Achou graça em que ou em quem? Gênesis 6, 5 a 14. Vejamos que no mundo inteiro, no tempo de Noé, tudo estava mostrando para um desequilíbrio, para uma perda de moralidade e de obediência a Deus. E com tudo isso, houve alguém que simplesmente depositou seu amor e sua confiança em Deus, porque ele achava graça diante de Deus, achava que valia apenas obedecer aos mandamentos de Deus. E nós encontramos aqui nesse relato, aliás, o relato aqui em Gênesis 5 a 14, esta graça que é achada em Noé em relação a Deus. Diz-nos assim o texto: então arrependeu-se o Senhor. Veja só o texto, vou começar pelo verso 5. Diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de seus pensamentos era somar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de haver feito o homem. Não é, porém, acho graça aos olhos do Senhor. É um texto bastante clássico. Por quê? Porque diz que não é acho graça aos olhos de Deus. Ou seja, nessa mundidão de perverso que existia, Deus olha para a terra e olha que alguém ali lhe era fiel. Havia uma família ali que lhe era fiel, que o guardava. Que mudanças radicais sobrevieram a Noé como resultado de obedecer a Deus. Que mudanças! Que princípios podemos encontrar aqui para nós no mundo que necessita de ser alertado acerca da sua destruição iminente? Veja só. Entendam que quando todos no barco estão navegando para um lado, nós poderíamos perguntar: será que estão indo para a direção certa? Porque no mundo em que vivemos hoje, parece que onde está a multidão, onde está o certo, onde está o legal, o que está aprovado pela lei. E a minoria não. E nós encontramos aqui que radicalmente Noé se afasta dessa geração má, que pensava má continuamente. E com isso, ele vive nessa geração, mas não se contamina com ela. Ele vivia no mundo, mas não amava aquele mundo. Ele se dedicara a Deus 120 anos. E nesse período ele se entrega inteiramente a Deus para que ele pudesse anunciar a mensagem de uma iminente destruição. Mas o povo simplesmente não deu ouvidos. É claro que muitos que ajudaram Noé a construir a arca morreram antes do dilúvio. Mas aqueles que viveram com Noé construindo a arca apenas foram 7 outras pessoas da sua família. Nós podemos perguntar: será que neste mundo em que nós vivemos, quando Jesus regressar, porventura ele acharia ou há de achar fé na terra? Lá em Apocalipse, capítulo 14, diz que há um número bem grande, enorme, de multidão que não vai se contaminar, que quando Jesus voltar,
permanecerá firme, estarão firmes a seus mandamentos num tempo em que todos vão concorrer para obedecer o decreto que será colocado sobre o povo de Deus e sobre aqueles que simplesmente fazem vontade da besta. Ou você escolhe obedecer a Deus, ou você simplesmente escolhe obedecer aos mandamentos dos homens. Todos nós somos livres para escolher obedecer a Deus ou obedecer aos homens. E Deus pergunta: cadê o Noé desse tempo? Cadê Noé? Onde está Noé? Então nós temos a seguir a descendência de Noé, os descendentes dele. E nós temos, das suas entranhas, veio também Abraão, o pai dos fiéis. Por que Abraão é tido como pai dos fiéis? Por quê? Porque também numa geração má, Deus olha para ali e encontra alguém que lhe obedece. Então Deus faz um pacto com ele. Deus o tira daí para que ele não contamine com os seus parentes ali. E Deus tira e leva-o para que ele fosse uma bênção, para que ele viva e simplesmente consagre-se a Deus e coloque o seu coração simplesmente em Deus, obedecendo a Ele. E há um texto bastante importante que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A obediência praticada sem reservas por Abraão é uma das provas mais notáveis de fé que podem ser encontradas em toda a Bíblia. E a maioria de nós não estaria ansiosa por deixar a pátria, os amigos e os familiares. Mas Abraão fê-lo. Jesus diz: aquele que não aborrecer pai, mãe, filhos, esposa, por amor de mim, não é digno de mim. Então, se vocês têm as suas coisas, têm o seu pessoal em primeiro lugar, então você não é digno de ser chamado meus discípulos. É isso que o texto está a dizer. Então você precisa ser fiel. E Abraão deixa a sua parentela, vai para onde Deus iria mostrar-lhe. Simplesmente. E quando Deus lhe pede para fazer um dos maiores sacrifícios que o ser humano jamais vai ser chamado a fazer, Abraão simplesmente obedece, que era de sacrificar seu único filho, Isaque. Mas que texto tremendo! Precisamos compreender o radicalismo aqui, como ele simplesmente procura obedecer a Deus. E nessa luta toda, nesta discussão, nesta tremenda obediência, Abraão, quando sai, ele leva consigo alguns companheiros, dos quais na lição de terça-feira vai falar sobre um deles, que é Ló. Ló e a sua família também acompanham Abraão. E olha que interessante, é que depois de eles estarem já tanto tempo juntos, é interessante que começa a haver problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, que era seu sobrinho, filho do seu irmão. É interessante que, quando eles se apercebem disso, os patriarcas chegam se unindo para poder tomar uma solução sábia. E Abraão diz: olha, não há necessidade para que os nossos pastores simplesmente vivam brigando. Então faça o seguinte: se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores em frente, eu irei para trás. Então, por favor, escolha. E aí simplesmente o sobrinho Ló devia dar oportunidade para que o seu tio pudesse. Mas simplesmente ele olha para as campinas ali de Sodoma, para aquela região ali daquela planície. Então ele simplesmente escolhe em primeiro lugar. Então a sua escolha lhe levou quase à ruína. Então ele desce para Sodoma. E nós sabemos o que significa Sodoma. Sodoma é a região
onde predomina a sensualidade, ou seja, a promiscuidade do sexo, onde poderemos até afirmar dizendo que onde se aperfeiçoou o homossexualismo, entre outras práticas que o mundo hoje vive. Então, queridos, precisamos compreender em que há decisões que nós ao fazermos, em que nós ao tomarmos, precisamos compreender que teremos consequências eternas que não poderemos mais alterar. E Ló simplesmente escolhe ir a Sodoma, naquela ímpia cidade, com todas as outras regiões ao lado dela, Sodoma e Gomorra, e com todas as outras pequenas aldeias. Então vemos o que acontece. Ló colocou o seu coração ali. Mas o pior é que, fazendo isso, ele simplesmente permitiu que a sua família vivesse no pior lugar do mundo. Então, ali mesmo sendo ele procurando ser fiel, a sua família foi se corrompendo, a ponto de, quando foi para ser proclamado o juízo de Deus sobre Sodoma, Ló ficou sem seus familiares, exceto as suas 2 filhas que ainda não tinham marido. Até a sua mulher tornou-se numa estátua. Triste episódio para nós, muito triste. Bem, mas não paramos por aqui, porque a promessa feita a Abraão é que toda a terra seria abençoada pela sua descendência. Ou seja, Cristo iria abençoar todos os habitantes da terra, mas pelas entranhas de Abraão serão benditas todas as terras, porque a partir dele nasceria o Messias. Mas o Messias parte também de Jacó. Quem é esse Jacó? O enganador. A lição de quarta-feira. Enganador. É interessante que quando diz-nos que haverá um tempo de crise, quando diz-nos a Bíblia que a terra vai viver o pior momento da sua vida, aí Jacó ficará livre de todos os tormentos. Quando os 4 anjos soltarem os ventos, soltarem a tempestade dos problemas, das mortes, das matanças que haverá nos últimos tempos, Jacó estará seguro. O que quer dizer com isso? Conheci uma história de Jacó. Jacó nasce, ele e Esaú no mesmo instante, ou seja, nasce primeiro Esaú e depois nasce Jacó agarrado ao seu irmão. Então, Deus disse que o menor seria maior que o maior, ou seja, aquele que nasceu depois seria maior. Mas, infelizmente, as más escolhas, as más decisões da mãe de Jacó levou-lhe a tomar uma decisão que lhe custou quase a sua vida. Então ele engana o seu irmão Esaú. Então recebe a bênção da primogenitura. E quando Esaú descobre, ele foi obrigado a fugir simplesmente com um punhado de coisas que poderia levar. Viu-se vagabundo pelo mundo, fugindo do seu irmão. Mas Deus encontrou-lhe. Ou melhor dizendo, ele encontrou-se com Deus. Deus deu-lhe a oportunidade de ver que Deus não o abandonou, independentemente do erro que ele tinha cometido. Que Deus o abençoaria. E numa noite em que ele se encosta com a cabeça em pedra, como fosse travesseiro para dormir, então Deus ali mostra-lhe a sua bênção. E ele viu uma escada que era posta no céu até onde ele estava. Então ele vê anjos subindo aquelas escadas, e no topo da escada ele ouve uma voz. Então, Jesus mais tarde, em capítulo 1 de João, verso 51, Jesus diz que a escada é ele.
Ele diz que eles veriam anjos subindo e descendo sobre eles. A certeza de que Jacó seria guiado por Jesus, guiado assim. Então ele luta no dia que ele regressa para sua casa. O anjo novamente aparece a ele depois de ele ter conquistado todo aquele bem do seu sogro Jetro. Aliás, perdoe-me, não é Jetro, Jetro é o sogro de Moisés, do seu sogro Labão, seu tio, melhor dizendo. Então o que acontece? Ele retorna, mas ele fica sabendo que seu irmão vem armado contra ele. Então naquele momento ele decide livrar-se o máximo possível, de livrar todos quantos poderiam ser mortos por seu irmão. Então, por um lado, ele envia os seus bens da sua família, e por outro lado, ele segue. E então, antes ele envia algumas coisas para o seu irmão, mas seu irmão não estava nem aí. Seu irmão havia decidido para matá-lo. Então ele procura nesse momento a ajuda e auxílio de Deus. E nesse momento aparece o príncipe do céu. E então ele, naquela noite de luta, que ele procura a bênção de Deus, ele luta fervorosamente, varolosamente, com grande e tremenda agonia, ele luta para alcançar a bênção de Deus. Mas a luta dura noite até o alvorecer. Então, o anjo não podendo mais contê-lo, o anjo toca na coxa dele e ele torna-se aleijado. É interessante que quando ela percebe que foi tocado, ele espera aí algo diferente. Como é possível alguém me tocar de tal forma e eu ficar aleijado? Então ele diz, alguma coisa passa-se. Então lhe perguntam, como te chamas? E ele diz Jacó, exatamente, Jacó, o enganador. Então ele diz, o anjo diz para ele, não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Então naquela noite, Jacó, até o amanhecer, luta pedindo a bênção. Ele diz, não te deixarei enquanto não me abençoares. Então, queridos, essa é a luta que todos nós como cristãos devemos ter. Colocando nossa mente, colocando Deus em primeiro lugar, esperando que Ele nos abençoe, procurando de todas as formas, clamando e reclamando as promessas de Deus de libertação, porque o anjo disse para ele que o anjo iria com ele, que ele seria acompanhado por Deus ao encontro do seu irmão à casa paternal. Então ele busca essa segurança em Deus. E é isso que todos nós precisamos fazer. Podemos ver essa história em Gênesis capítulo 32. E mais tarde também podemos ver como Deus tem o abençoado em Gênesis 49, versos 29 a 33. Queridos, precisamos compreender que a bênção foi proclamada a ele. Embora ele não pôde ir até Canaã, mas a sua prole assim entrou em Canaã. As 12 tribos entraram em Canaã. Não põe de parte a Diná, como é óbvio. Mas 12 tribos contadas entraram em Canaã, não aquela geração. Bem, queridos, estamos chegando ao fim da nossa lição. Moisés no Egito, queridos. Então, Deus, através de Moisés, ia libertar o seu povo. Mas o inimigo, sabendo disso, procura todas as formas de frustrar assim esse grande plano de Deus. Então Moisés cresceu de tal modo que foi engrandecido como fosse príncipe, ou seja, filho de Faraó. Filho de Faraó, mas ele não quis ser mais chamado filho de Faraó. Ele procurou ser filho de Deus. Como ele ficou sabendo que através dele seria libertado Israel, mas não tinha compreendido como seria feito isso. Então, esse valoroso homem, ele
necessitou passar 40 anos apacentando as ovelhas do seu sogro Jétro. E é interessante que foi ali que ele aprendeu a ser manso e humilde. Porque com a sua impetuosidade que ele aprendeu nas escolas dos príncipes lá no Egito, não poderia levá-lo a apacentar as ovelhas de Deus. E nós precisamos compreender que são os mansos e humildes que herdarão o reino dos céus. Aqueles que coloquem Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Aqueles que não têm as suas posses como suas, mas sim como as bênçãos de Deus para abençoar todos quantos existem na terra. Você precisa compreender que tudo quanto tens na mão não te pertence. Vem de Deus. Apenas és um simples administrador. Saiba administrar, saiba colocar Deus diante das suas posses. E seja Ele a moderar e a guiar. Precisamos compreender que é Deus que guia todos os nossos planos. Precisamos compreender que Ele, o Deus de Israel, é o mesmo Deus hoje e eternamente. Eu não poderia terminar a nossa reflexão, nossa lição, lendo os textos da parte de sexta-feira. Ao vivermos a nossa vida, somos por vezes tentados a escolher a riqueza e o lazer. É necessário termos uma fé forte para praticarmos a gratificação adiada. O luxuoso palácio de Faraó e o seu trono foram apresentados a Moisés como um engano. Ele sabia, porém, que os prazeres pecaminosos que fazem os homens esquecer-se de Deus estavam nos palácios majestosos. Ele olhava para além do magnífico palácio, para além da coroa do rei, para as altas honras que serão conferidas aos santos do Altíssimo, num reino incontaminado pelo pecado. Viu pela fé uma coroa incorruptível que o Rei do céu colocaria sobre a fronte do vencedor. Essa fé levou Moisés a desviar-se dos nobres da terra e a unir-se à nação humilde, pobre e desprezada, que preferia obedecer a Deus a servir o pecado. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Antes fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Antes um pouco com a paz do Espírito, com Deus guiando, do que muito com uma alma cheia de rapina, cheia de malevolência, cheia de problemas. Queridos, se nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida, o restante das coisas já foram acrescentadas. Ele já nos abençoou. Simplesmente devemos ser administradores fiéis, à espera do Mestre. Que Deus te abençoe, que Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti e dê-te a tua paz. Queridos, vivamos hoje, mas com a nossa mente no futuro, que é a herança eterna, colocando tudo nas mãos de Deus, para a honra e glória do santo nome. Amém?